Eu tô animado. Pronto, já abriu aqui o slide. Vou colocar para apresentar. Ah, tá lá, que slide bonito, altíssima resolução, 4K. Vamos ver aí embriologia. Na embriologia, a gente vai começar pelos gametas. Vamos começar do princípio, né? Então, vamos começar pela espermatogênese, porque ela é um pouco mais fácil de entender. Vamos lá. A espermatogênese aqui, a proliferação mitótica. Prestem bem atenção, deixa eu marcar aqui. Prestem bem atenção nessa parte, nesses detalhes aqui, ó. É uma proliferação mitótica da espermatogônia. Por que mitose? Porque ela vai passar. Por que mitótica? Porque ela vai passar por mitose e não por meiose. Uma espermatogônia dará origem a 4 espermátides. As espermátides precisam de um tempo de maturação para se tornar espermatozoides. Então, logo isso leva a gente a crer que existem fases nessa produção dos espermatozoides. E a gente vai ver essas fases aqui. A gente vai ter aqui as espermatogônias. Por exemplo, aqui espermatogônia A. Lembra que eu falei que ela passa por mitose? Então, logo ela duplica o material dela, ela não reduz, ela duplica para poder dividir e manter a mesma quantidade. Então, ela vai produzir aqui a espermatogônia B e ela vai produzir uma nova espermatogônia A. E futuramente pode vir a substituir a primeira espermatogônia que tinha aqui. E é por isso que nós, homens, produzimos espermatozoides até o fim da vida. Você vê aí aquele velho besta, tem aquele velho de 70, 80 anos, eu vou arrumar novinha. Ah, arruma novinha de hoje na aposentadoria dele, aí tome, pega um bucho. Como é que o velho buchou ela? Não era para ter secado o ovo dele? Não seca. Continua produzindo pro resto da vida. Até morrer. Nem que saia em pó. Nem que quando ele vá coisar, faça e sai em pó. Mas ele vai produzir até morrer. Ô, Léo, Oi. mas a quantidade diminui ou continua a mesma quantidade? Vai depender de vários fatores, Jovem. Vai depender da alimentação dele, vai depender de fatores genéticos, vai depender de vários fatores. Pode sim diminuir. Pode sim diminuir. Mas depende também de quantas vezes o velho faz, entendeu? Ou de quantas vezes ele dá facada no bucho. Facada no bucho, gente. Pronto. Aí, Vocês entenderam? outra Oi. pergunta, tipo espermatogônia, ela quando ela se divide, Hum, aí ela pode, tipo, ela divide, ela se divide, aí ela hum. pode se transformar numa espermatozoide primária e assim multiplicar para ter uma grande quantidade ou não? Então, ela vai ter uma divisão mitótica. Então, ela aqui vê uma gerou duas. Duas vão gerar quatro. E quatro vão gerar oito. Entendeu? Porque quando Ah, chega no final, ela para de fazer mitose e passa a fazer meiose, para poder sobrar um N. Porque aqui tem o material genético 2N. E a gente sabe que o espermatozoide, assim como o óvulo, ele só tem um N, que é o produto final. Mas ela não se pode dar o luxo de perder um N desse, porque senão ela para essa produção aqui, ela interrompe. Entendeu? Então, essa entendi. fase aqui, até aqui, ó, do espermatócito primário à espermatogônia, é a fase que a gente chama de fase espermatogônica. Por quê? Porque ela está tendo um aumento
exponencial da população dos futuros espermatozoides, né? A gente vai ver isso aqui mais detalhado. Aqui, ó. A gente vai ter aqui a espermatogônia, que vai gerar um espermatócito primário através de meiose, que a gente vai chamar de meiose 1. Aí ela vai produzir aqui, ó, dois espermatócitos primários. Aqui no caso são dois espermatócitos secundários. Esses dois espermatócitos secundários vai passar por outra meiose, que a gente vai chamar de meiose 2. Essa aqui é a fase mitótica. Essa aqui é a fase mitótica. E ele vai sofrer a primeira meiose. A meiose que vai sofrer aqui, ó, vai gerar duas espermátides. E essas espermátides, elas não vão mais se dividir nem fazer nada. Elas vão passar um tempo no forninho, vulgo ovo, ali o tempo ali no forninho, esperando para quê? Para se diferenciar. Ela vai passar por uma diferenciação para poder se tornar o espermatozoide como a gente conhece. Então, ela vem aqui, passa primeiro, como a gente viu no slide anterior, ela passa por mitoses, porque essa aqui é a fase mitótica, para poder chegar aqui na fase do espermatócito primário e começar a passar por meiose 1 e meiose 2. Quando ela passa por essas duas meioses, ela vai sofrer uma diferenciação. E quando ela sofre essa diferenciação, ela vira o espermatozoide como a gente conhece. Um rabinho e tal. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma espermatogônia. Isso aqui é dentro do ovo. Isso aqui provavelmente é um testículo de um rato. Essa lâmina aqui eu peguei no laminário lá na Rural. Essa foto foi eu que tirei. Aqui está aqui o testículozinho do rato, uma lâmina de testículo. Aqui são as espermatogônias, os espermatócitos primários. Esses caras aqui que eu circulei, são esses caras aqui, ó. Deixa eu voltar aqui de novo. Aqueles carinhas que eu circulei, são esses aqui, ó, as espermatogônias. Eles ficam na base. E aí eles vão se dividindo e vão gerando esses carinhas aqui, ó. Quem são esses carinhas? Os espermatócitos primários. E quem é que vem depois do espermatócito primário? Os espermatócitos secundários, que vão estar mais ou menos aqui. Por aqui. E por último, quem é que vem aqui? As espermátides, que vão estar mais ou menos aqui, ó, esperando para ser diferenciada. E quando ela se diferenciar, ela vai gerar quem? Esses carinhas aqui, ó. Isso aqui é o espermatozoide pronto. E esperando para no final do dia o cara se aliviar e jogar ele no ralo. Olha aí, coisa linda. É a natureza, coisa maravilhosa. Mas percebem que dá para ver aqui de forma linear ele progredindo? Tá vendo? Ele sai daqui dessa base e ele vai para o lúmen. O lúmen, na biologia, é essa parte que tem aqui no meio, aqui oca, digamos assim. A gente chama isso aqui de lúmen. Ele sai aqui da borda, da base, para o lúmen. Ela vai se dividindo. E vocês percebam que ela só no final é que ela tem esse formato aqui mais alinhado, assim, mais slim, né? Mais estreitinho, como a gente vê nos livros. Só no final. Até então ela é só uma célula redondinha, que vai se dividindo ali, se dividindo, e no final ela se diferencia e vira espermatozoide. Aqui a gente vai ver mais detalhadamente espermatozoide. A gente vai ter aqui, ó, a cabeça do espermatozoide, como a gente chama. E a gente vai ter essa estrutura aqui que é importantíssima da gente entender, que chama-se acrossomo. O acrossomo é nada mais, nada menos do que um saco, uma bolsinha, cheia de enzimas digestivas. Enzimas digestivas, como a gente conhece mesmo. Tipo, quando você come um pão e tem ali a amilase salivar, que é uma enzima digestiva, ela vai digerir as partículas de amido. Pronto. A diferença é que isso aqui, ele vai causar um dano, digamos assim, na zona pelúcida e vai adentrar no óvulo. Que a gente vai ver depois o que é zona pelúcida. Calma aí. Enfim, aqui vai estar o núcleo. E aqui a gente vai ter os centríolos, que vai firmar a cauda do espermatozoide, como a gente conhece. Lembra que eu falei que a gente só recebe mitocôndrias da nossa mãe, mas tem mitocôndrias no espermatozoide. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui são mitocôndrias. Tudo isso aqui são mitocôndrias, ó. Cheio de mitocôndria aqui. Em cima e embaixo aqui, ó. Rodeado de mitocôndria. Mas por que a gente só recebe mitocôndria da nossa mãe?
Porque essas mitocôndrias aqui, elas são usadas para fornecer energia para esse flagelo bater. Para o flagelo ficar lá se batendo e o espermatozoide conseguir chegar até o ovócito. A função dessas mitocôndrias aqui é essa. E quando ele chega até o ovócito, é o famoso só entra a cabecinha. Ele bota só a cabecinha aqui, ó. Pô, o rabo fica para fora. A gente vai ver isso aqui no outro slide. Mas veja aqui, ó, um corte, como que seria aqui o filamento do espermatozoide e tal. Entendeu? Essa aqui é a parte aqui, ó, conectiva do espermatozoide e a cauda. Entendeu? Tem alguma dúvida até aqui? Ficou alguma coisa confusa? Não? Nada? Pronto. Esse aqui até agora aqui, pronto. A gente já estudou sobre o leite paterno. Agora a gente vai dar continuidade agora para a ovogênese. Aqui, ó. Quando que começa a ovogênese? No caso da mulher, é uma situação totalmente especial, totalmente bonita, totalmente diferente. Você vê que até o desenho aqui é todo bonitinho. Parece um sol, parece uma coisa maravilhosa. Enfim, no caso da mulher, enquanto a gente que é homem, a gente produz, no caso, nós portadores de testículos, produzimos durante toda a vida, as mulheres não, as pessoas com útero, não. Elas começam a produzir na vida intrauterina, ou seja, enquanto ela está na barriga da mãe dela, quando ela começa a fazer a ovogênese, é quando ela começa a produzir todos os ovócitos que ela vai ter durante toda a vida. Ela não terminou isso, ela não vai produzir mais. Vocês mulheres têm uma produção limitada. É por isso que chega uma fase da vida onde você atinge a fase não reprodutiva, ou infértil. Por quê? Porque você tem um número limitado de ovócitos, entendeu? Ou de óvulos, como é chamado, né, de forma popular, que já é produzido. Você já tem um número pré-determinado. Desde que você nasceu. Você nasceu, você já tem. Você vai ter tantos ovos, ou seja, você vai menstruar tantas vezes. E você só pode ter, no máximo, tantos filhos. Entendeu? Há uma limitação. Há uma limitação. Então, aqui, ó, célula germinativa entra no ovário e se transforma em ovogônia. Prestem bem atenção nos nomes. Começa o processo de meiose. E ele para na prófase 1. Ah, professor, não lembro mais o que é prófase 1. Aí, quando terminar a aula, você vai lá e revisa divisão celular. Você vai lembrar. A meiose é retomada apenas na puberdade, com o início da menarca. Menarca, não sei o que é. É a primeira menstruação, miserável. É a menarca. Ela é quando vai voltar a haver essa produção novamente, essa meiose, essa divisão. Vai voltar a ocorrer na menarca. Dando origem agora a um ovócito secundário e um corpúsculo polar. Não é crepúsculo, não, aquele negócio do vampiro que brilha no sol, não. É corpúsculo, é parecido, mas é diferente. Corpúsculo polar. A gente vai ver isso aqui mais detalhadamente. Tenha calma, respire aí, toma o seu café, não se aveste, não. A gente vai ter aqui, ó, o folículo, que a gente chama de folículo primordial, que é essa coisinha bonita aqui, que já é produzido já dentro do útero da mamãe, quando vocês ainda estão na barriguinha da mamãe. Eita, derrota. Foi tudo aqui agora. Dei spoiler. A gente vai ter aqui, ainda tá arriscando esse miserável. A gente vai ter aqui, ó, um ovócito primário. A gente tem, logo após esse ovócito primário, ele vai se tornar um ovócito secundário. Após se tornar um ovócito secundário, ele vai se tornar um ovócito antral. Por que antral? Porque ele tem essa zona aqui que a gente vai chamar de antro. E a gente vai ter aqui agora um ovócito pré-ovulatório. Entendeu? Quando você está para ovular, quando ele já está pronto, digamos assim, para chegar ali durante a ovulação, ele vai ficar mais ou menos com essa aparência aqui. Vamos voltar do começo de novo. A gente vai ter aqui aquela ovogônia, que é aquela primeirinha lá, que é feita da barriguinha da mãe e tal. E ela vai passar por mitoses
e diferenciação celular, assim como o espermatozoide passa, que vai gerar o ovócito 1. Tem o ovócito 1, aquele aqui, ó, primário. Ovócito 1, que vai ter o material genético 2N. Prestem muita atenção nesse diabo desse N, que ele aqui é o X da questão. E ele para na prófase 1. E ele vai sofrer novamente uma meiose por ação do hormônio FSH. Quando você toma um anticoncepcional, você está justamente alterando a produção desse hormônio FSH com a bomba de outros hormônios, que faz com que o seu corpo pare de produzir o FSH e logo ele entenda que não deve maturar o ovócito para transformar ele em ovócito fecundário. Entendeu? O anticoncepcional feminino, ele atua exatamente diretamente nesse hormônio, no FSH, porque é graças a ele que acontece essa meiose. Então, se a meiose não ocorre, não chega a produzir um corpo, como que se chama? Frutífero, digamos assim, esqueci o nome da palavra, fértil, não chega a produzir um corpo fértil e, consequentemente, não tem como esse corpo ser fecundado. Enfim, aqui ó, o ovócito secundário parado na metáfase 2. E aqui ele vai gerar o quê? Quando isso ocorre? Um corpúsculo polar, o primeiro corpúsculo polar. O que é o corpúsculo polar? É isso aqui, ó. É uma nova célula. Ele se dividiu, só que ele não perdeu muito material genético. Ele dá só um pedacinho de material genético ali para ver essa divisão. Para quê? Para poder ele usar essa célula depois. Vocês vão entender. Aí, enfim, veio aqui espermatozoidezinho assim, pá, a camisinha furou, sei lá, ocorreu alguma merda aqui, deu treta. Aí fertilizou. Aí quando fertilizou, vai ocorrer agora, depois da fertilização, a meiose 2. Ah, professor, e se não fertilizou? Oxe, chuva, menstruação. Fertilizou, meiose 2. Não fertilizou, menstruação. Entendeu? Aí fertilizou. Aí vai gerar aqui agora o quê? Tinha um óvulo N, que foi penetrado pelo espermatozoide e, consequentemente, como ele foi penetrado pelo espermatozoide, o óvulo que era N, porque ele passou por meiose, ele vai ter agora novamente, eita inferno, 2N. Bugou, foi tudo aqui. Ele vai ter agora novamente 2N. Mas antes disso, antes de ser penetrado, ele só tinha o quê? Um N. Tá vendo? Aqui, ó, o ovócito, um N. E o corpúsculo, um N. Não tem 2Ns. Ele só vai voltar a ter 2Ns quando ele for fecundado. Porque senão vai ter 3Ns e vai configurar uma síndrome. Entendeu? Eu quero fazer uma aula com vocês só sobre síndromes. Se possível, pode ser na próxima, se vocês quiserem. Enfim. O segundo corpúsculo polar irá degenerar. Que é esse corpúsculo polar que foi gerado. Duas células restantes da meiose 2 do primeiro corpúsculo polar irão degenerar. O que é essa degeneração? É, no caso, a célula usando os recursos energéticos desses carinhas aqui. Entendeu? Essa célula fecundada, esse óvulo fecundado, vai usar o acúmulo energético dos corpúsculos através dessa degeneração. Não é degenerar de, ai, bicho, eu vou abalar, viado. Não. É degeneração de degradar, de retirar energia dali. Entendeu? Ficou complicada essa parte aqui? Tem alguma dúvida? Tá tudo certinho? Essa aqui eu acho que é a parte mais complicada de entender. Vocês devem estar dormindo, velho. Oi. Oi. O senhor pode repetir? Posso? Vamos começar de novo. Por favor. Deixa eu ver quando é que apaga aqui, se eu apagasse. Pronto. Apaguei tudo. Vamos dar reboot. A gente vai ter aqui, vai iniciar isso aqui, com a produção da ovogônia. A ovogônia, ela vai ter um material genético 2N. 2N. Pode ver que ela tem aqui, ó, amarelinho, vermelhinho. 2N. Quer dizer que ela vai ter duas cópias de um mesmo gene. Entendeu? Vai ter duas cópias de cada gene. É isso que significa esse N. A ovogônia, essa fase de ovogônia, essa produção da ovogônia, ela é feita durante o momento em que a mulher está no ventre da sua mãe.
Ela está lá na barriguinha da mamãe dela, ainda sendo gerada, ela já começa a produzir a ovogônia. E quando ela para essa produção, ela para definitivamente, ela não volta a produzir de novo. Não é como a gente, que é homem, que passa o resto da vida produzindo. Enfim, essa ovogônia, logo após, está prontinha, ela vai sofrer mitoses. E além de mitoses, ela vai sofrer uma diferenciação celular. Se ela sofre mitose, ela está duplicando o material genético. Ela não está repartindo. Ela primeiro dobra e depois divide. Então ela mantém o mesmo número. Pode ver que agora o ovócito primário ele vai ter 2 Ns, igual a ovogônia, não diminuiu. Caracteriza a mitose. E ele vai ser parado, ele vai parar tudo, parou o serviço, parou todo mundo para casa. Na prófase 1. Ah, não lembro que é prófase 1. Volte e assista a aula de divisão celular. Enfim. E ela vai ocorrer agora uma meiose. Quando é que ocorre essa meiose? Na menarca. Vai ser o próximo momento em que essas células vão voltar a se movimentar, elas vão ficar paradas. Desde o momento que a produção parou dentro da barriga da mãe, até a menina ter a sua menarca. Não sei o que é a menarca, é a primeira menstruação. Até a menina ter a sua primeira menstruação, lá por 12, 13, 14 anos, sei lá quantos anos tem, 10, não sei. Pode variar de mulher para mulher. Tem casos de mulheres que têm a menarca aos meninas, no caso crianças, aos 9 anos de idade, 8 anos. Tem menina que só vai ter a menarca lá para os 15. Isso varia muito. É uma questão muito aleatória. Enfim, e ela só vai ter essa ação da meiose 1 através da ação dos hormônios FSH, que são hormônios responsáveis pela parte reprodutiva da mulher. Quando a mulher toma um anticoncepcional, na intenção de não engravidar, ela, na verdade, está parando esse rolê aqui. Ela está parando, ela joga uma bomba gigantesca de um hormônio que pode fazer mal para ela no corpo. O corpo entende que ela... alguns atuam por essa via. Ele entende que a mulher está grávida, logo não precisa gerar FSH e ela para essa meiose. A meiose não ocorre, porque não tem o FSH, que foi interrompido por um outro hormônio. Enfim, mas rolando isso aqui, ela não tomou anticoncepcional e tal, rolou isso aqui, rolou a meiose 1. Ela vai gerar agora um ovócito secundário. Aqui foi o ovócito primário, e ela agora vai gerar um ovócito secundário, que vai parar na metáfase 2. Só que ao gerar esse ovócito, veja só, ela não sofreu mais mitose, ela sofreu meiose. Então o material genético que era 2N, agora virou 1N. Virou duas moléculas, duas célulazinhas, moléculas não, células, me perdoe, de 1N cada. Um está aqui, que é o ovócito, que futuramente pode vir a ser fecundado, e o outro está aqui, que é um corpúsculo. O corpúsculo serve para ser fecundado, professor? Não, miserável. Ele só vai servir para a célula absorver a energia dele. Entendeu? Só para ela reduzir o material genético e depois absorver a energia dele. Aí vai estar aqui o ovócito e um corpúsculo. Como que é esse corpúsculo? Ele é tipo um satélite, tipo a Lua está assim em torno da Terra. Pronto, ele fica lá. É uma célulazinha bem pequenininha que fica do lado do óvulo, do ovócito. Aqui ele gerou o primeiro corpúsculo polar. Por isso que ele tem esse nome. Enfim, o próximo progresso que pode ter é a fertilização. Caso não ocorra a fertilização, o que é que ocorre com esse ovócito e com esse corpúsculo? Banho, menstruação. Menstruação vem e ele vai-se embora. Mas foi fertilizado, foi fecundado, veio o espermatozoide, tome. Aí vai ocorrer a meiose 2. Entendeu? Ocorreu a meiose 2, o óvulo, que novamente vai ter aqui o material N, foi penetrado pelo espermatozoide, vai gerar aqui, ó, 2 corpúsculos polares, que vão se degenerar. Esse segundo corpúsculo aqui, que são esses 2 vermelhinhos aqui, ó. Ah, professor, não entendi. Peraí, ele tinha um N. Como é que ele dividiu e ficou um N de novo? Porque teve a interação com o material genético do pai, que está aqui, que era um N. Rolou ali um crossing over, ele se misturou, se embaralhou com o DNA da mãe e se dividiu. O que era para ter 2 Ns, porque tinha um N do pai e um N da mãe. O que era para ter 2 Ns, gerou um N para um lado, que é o ovócito fecundado, o óvulo fecundado. E detalhe, prestem bem atenção nisso, só passa a se chamar óvulo, como a gente chama no cotidiano,
quando ele é fecundado. Antes de ser fecundado não é óvulo, é ovócito. Enfim, tá aqui o óvulo que foi fecundado com um N, e aqui do lado vai ter um corpúsculo, que vai ser uma mini célulazinha com um N também. Entendeu? E aqui, só que não já tinha aqui um outro corpúsculo? Porra. Não já tinha um outro corpúsculo aqui do lado? Esse corpúsculo também vai se dividir. Quando ele se dividir, ele vai gerar mais dois corpúsculos. E esses corpúsculos vão servir de quê? Vão fornecer nutrientes para o óvulo que foi fecundado, que está aqui. Ele vai ser absorvido. Entendeu? Agora ficou claro? Entendi. Aí, tipo, onde é que o ovócito ele é produzido, tipo, na parede do ovário? Desculpa, meninas que estiverem ouvindo isso, eu não sei. E eu também queria saber a localização do ovário, se Beleza. possível. Vê só. Eles são alojados na parede do útero. Eles ficam alojados ali. Perdão, gente. Do útero não. Do útero que vai ser alojado é o feto. Eles ficam alojados nos ovários. Os ovários, eles ficam ao lado do útero. Eu não sei nem se eu coloquei alguma representação aqui de um ovário para mostrar. Não coloquei. Mas eu posso fazer o seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui do Google, que eu pego a imagem aqui na hora e coloco para vocês verem. Eu vou parar a apresentação aqui e vou abrir uma nova apresentação com a tela inteira. É normal não saber. E é normal também, por incrível que pareça, que muitas mulheres não consigam compreender ou conhecer o próprio corpo. É muito comum, infelizmente, é uma realidade. Foi uma falha minha não ter colocado, vamos lá. Ovários. Você bota no Google já aparece desgraça. Ovário doendo, ovário policístico, ovário... Misericórdia, daqui a pouco parece um câncer aqui, bem grande. Porra. Aqui, ó. Tá aqui, essa parte aqui que a gente chama de chibio. Não, gente, é vulva, tá? Outra coisa, o que tem aqui por fora que a gente vê, que a gente, vai lá, bicha, me mostra sua vagina. Não é a vagina da menina. Aquilo ali, isso aqui que tem aquilo lá de fora é a vulva. Vulgo chibio. A vagina fica aqui dentro. É o canal, que a gente chama canal vaginal. Por fora tá a vulva. Aqui embaixo, a gente vai ter o colo uterino. Isso aqui é o útero. O ovário, ele fica preso aqui do lado aqui, ó. Então, tudo isso que a gente falou, todo esse rolê é aqui. É aqui. Tudo isso que a gente falou ocorre de um lado e do outro. Por que tem dois ovários e não só um? Porque em um mês, a mulher vai ter a maturação de um ovócito de um lado e do outro mês vai ser um ovócito do outro. Só que muitas vezes ocorre um acidente no seu corpo e você fertiliza, digamos assim, deixa ele fértil, dois ovócitos de uma vez. Muitas vezes em um ovário e um no outro, ou muitas vezes dois no ovário, tá entendendo? Ou até quando acontece quadrigêmeos, trigêmeos, sei lá, gêmeo pra caramba, que deve dar um Bolsa Família massa. Acontece também. E por isso, justamente, que quando uma pessoa tem gêmeos na família, há uma tendência de se ter mais, entendeu? Há uma tendência de se ter mais. Mas tudo isso ocorre aqui. Mais um mês vem um ovócito de um lado, outro mês vem um ovócito do outro. O natural é esse, tá? O natural é esse. Outra coisa, o espermatozoide não tem olho, né? Não sei se vocês pararam para pensar como é que o espermatozoide acha o ovócito, porque tá aqui, né? Vamos dizer que a pitoca do menino seja média, ela chega, vamos dizer, até aqui assim, ó, a bilolinha do coitado. Aí ele ejaculou aqui. O espermatozoide ele é muito pequeno. Então ele vai andar todo esse caminho para encontrar o ovócito mais ou menos por aqui. Ele não vai para dentro do ovário, tá, gente? Por aqui, mais ou menos pelo meio da trompa. Como é que o espermatozoide vai andar uma distância tão grande que para a gente é como se você andasse, sei lá, 200 quilômetros. Vai andar uma distância tão grande, cego, sem saber onde é que está. Ele vai ter uma coisa chamada quimiotaxia. Quimiotaxia. O que é a quimiotaxia? É você se guiar através de estímulos químicos. É o equivalente a quando você passa na frente de um restaurante, você está com fome, e você sente o cheiro da comida e você é atraído até lá. Digamos que você seja cego e você vai seguindo aquele cheiro até chegar lá. Entendeu?
Então, ocorre uma quimiotaxia. O flagelo do espermatozoide ele vai bater mais forte para a direção de onde tem um estímulo químico mais forte do ovócito, entendeu? Então, o ovócito vai estar soltando ali uma substância química que vai atrair o espermatozoide até lá. É assim que ele encontra. Aqui é a representação tridimensional, bonitinha, bababá. Eu deveria ter colocado no slide. Isso aqui é quando ocorre a questão do ovário policístico. Entendeu? Bem, é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre... Obrigado. Nada? Pode perguntar. Eu gosto que perguntem mesmo, tá? Não tenho vergonha de perguntar, não. Meninas também quiserem perguntar, fica à vontade, tá ligado que é nós. Pronto. Acabou as dúvidas. Chega de Chibiu por hoje. Vamos voltar para o óvulo. A gente vai ter aqui o óvulo. Esse aqui já é o óvulo, digamos assim, que pronto. Prontinho para ser fecundado. É aquele período fértil. É aquele tempo que o pessoal diz que dá uma coceira no chibio miserável. Pronto, é esse período aqui, período fértil. E justamente, há pesquisas também que dizem que os homens costumam achar as mulheres mais atraentes no período fértil. Sabe-se lá como? Muito provavelmente através de feromônios. Que a gente não consegue realmente perceber que a gente sentiu, mas há estudos sérios que provam que os homens acham as mulheres mais bonitas durante o período fértil. Então é um perigo miserável, porque dá um fogo no rabo de todo mundo, é uma derrota. Use camisinha, viu, gente? Na moral, ter menino é bronca. Mas vamos aqui, tá aqui o óvulozinho. Na verdade tem um erro aqui, né? Ele não foi fecundado ainda, então não é óvulo, é ovócito. Daqui. A gente vai ter essa parte aqui externa bonitinha, que a gente chama de corona radiada. Isso aqui ele vai impedir que algum corpo indesejável tente entrar ali. A gente vai ter aqui dentro, essa zona aqui chamada zona pelúcida. A gente vai ter aqui o núcleo e a gente vai ter aqui o citoplasma. Show. Isso aqui é toda a estrutura que vocês precisam saber sobre um ovócito. E o fio... Cadê? Passa, miserável. Passou. Pronto. Entendimento dessa estrutura, a gente vai ver aqui agora a fecundação. A fecundação ela ocorre quando o espermatozoide faz a travessia pela coroa ou corona. Não se preocupem com o termo corona. Pronto, o corona do coronavírus, ele representa a coroa. Por isso que aqui está o nome de coroa. Gente, coronavírus só pega... É por isso que só mata velho, ele só mata as coroas. Não, triste. É porque quando a pesquisadora que descobriu o coronavírus, ela, por ser mulher, ficou sendo zoada na época. Isso faz muitos anos. Ficou sendo zoada, porque eles achavam que aquilo ali não era um vírus, era só uma célula troncha, feia. Aí ficaram zoando, olha lá, o vírus dela que tem uma coroa em cima, coronavírus, porque parecia que tinha uma coroa. Não tem nada a ver com a idade da pessoa, não. Chega de corona. Mas enfim, tá aí a informação. Por isso se chama corona radiada, porque quando você olha isso aqui no microscópio, realmente parece que o ovócito, ele tá com uma coroa em cima. É bem bonitinho. Enfim, o espermatozoide vem aqui, tá vendo que ele tá aqui, ó, todo completinho, e ele libera as enzimas digestivas aqui no meio, para poder atravessar aqui, ó. Libera as enzimas digestivas contidas no acrossomo, abrindo caminho pela zona pelúcida. Eu errei aqui, coloquei pelúcia. Mas pode ser pelúcia também, mas é pelúcida, o termo mais usado. Enfim, a membrana do espermatozoide e do ovócito secundário se fundem. A membrana dele vai se fundir com a membrana do ovócito secundário. E aí ele vai liberar somente o conteúdo nucleico dele, dentro do ovócito, que agora fecundado se chama óvulo. E assim que ele fecunda, o bagulho fecundou, entrou lá dentro do ovócito, virou um óvulo. A zona pelúcida, ela se enrijece completamente, ela fica totalmente rígida e impede que um segundo espermatozoide entre. Então, para poder haver a fecundação, só entra um espermatozoide por vez. Então, é impossível, tecnicamente é impossível que haja uma fecundação dupla, onde dois espermatozoides entrem dentro do ovócito.
Entendeu? Não dá. Sabe aquele negócio? Eita, aquela menina teve ali filho de tiquinho, tiquinho de um, tiquinho de outro, tiquinho de mais outro. Não é, impossível, não dá. Só dá para entrar um espermatozoide por vez. Isso aí, a criança ficou parecendo com um urso por algum outro problema. Mas só entra um espermatozoide por vez, tá? Não tem como entrar dois de jeito nenhum. Como eu expliquei a vocês, quando os gêmeos são gerados é porque a mulher gerou mais de um ovócito de uma vez, ou quando há uma divisão errada, que eu vou mostrar já já como é que ocorre. Professor, Oi. aí o rabinho do espermatozoide, acontece o que com ele? Ele fica pendurado? Fica para fora. Se perde. Só isso? É, ele tora aqui, ó. Tá vendo aqui? Entra só o núcleo. Todo o resto dele fica para fora, se perde. Certo. Todo o resto dele fica para fora. Mas foi uma ótima pergunta, porque geralmente quando a gente vê nos vídeos, né, na internet e tal, na TV, mostra o espermatozoide entrando com rabo e tudo. Mas não, ele entra somente a parte nucleica, a parte do núcleo. Essa partezinha amarela, tá vendo aqui dentro? A partezinha amarela? Só entra ela. O resto fica tudo para fora. Então a gente vai ter a partir daqui um zigoto, que é a primeira célula do novo indivíduo. Vejam só, quando desses dias, por conta da situação da garota de 10 anos, né, que foi violentada pelo tio, entrou novamente em pauta a discussão sobre o aborto. E eu mesmo já estou com o ovo estourando de tanto discutir sobre isso nos últimos anos. Explicar e reexplicar, explicar e reexplicar. Porque certamente as pessoas têm uma formação científica na escola muito deficiente e têm dificuldade de entender, o que é compreensível. Mas, enfim, a ciência, com toda a sua grandeza, deixa eu interromper aqui para olhar para a cara de vocês. A ciência, com toda a sua grandeza, ela não tem uma posição correta. Aqui, peraí. Pode nascer o bebê de um pai e o outro de outro pai, né? Em relação de gêmeos, pode. Aí pode. Boa pergunta, Vitória. Se tiver, digamos assim, um óvulo, a mulher gerou dois ovócitos de uma vez. Aí só um que foi fecundado. Deu zica lá, sei lá, o espermatozoide bateu o troncho. Só um fecundou um ovócito e ficou um outro ovócito lá disponível. Aí no outro dia, vamos dizer, a mulher foi lá e tome com o urso. Aí o espermatozoide foi lá pro outro lá e tome, fecundou o outro. Aí pode. E é extremamente raro. É muito, 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 muito raro. Mas pode ocorrer. Tá? Isso aí realmente pode ocorrer. Mas vamos lá, deixa eu encontrar minha cara aqui. Acontece a mesma coisa com o ovo de galinha. Que no caso da galinha ela produz vários, né? É mais rápido. Vamos lá, deixa eu ver aqui minha cara. Vê só. A ciência, com toda a sua grandeza, ela não tem uma resposta precisa para o princípio da vida. Existem as respostas científicas, as respostas, está realmente no plural, está certo, e existem as respostas religiosas. Para muitas religiões, por exemplo, a Igreja Católica e tal, evangélica talvez, eu acho, acredita que a vida começa mesmo antes de fecundar. Mesmo antes de fecundar, um espermatozoide e um óvulo, ele já está determinado ali por Deus no livro da vida, que vai ser fecundado. Então a vida já começa antes, já está predeterminada. Essa é a visão da religião. Então a gente bota agora uma linha aqui no meio e divide. Agora a gente vai ver a visão da ciência. As duas podem se conflitar, podem, mas religião precisa de uma coisa chamada fé, e não é à toa. Quer dizer que você não precisa de fatos para acreditar. Os fatos podem ir contra, mas mesmo assim você tem fé que é daquele jeito. É que nem aquela sua amiga, que está levando uma gaia, e todo mundo diz, rapaz, ele está passando a lola em todo mundo, ele está botando gaia em tu. Ela tem até foto, se duvidar, tem as conversas, mas ela não é fé, eu tenho fé, e ele é fiel. A fé é isso. Mesmo sem evidências, mesmo com evidências que corroborem contra, que não corroborem, que vão de encontro, vão contra o que você acredita, mas a fé, ela se mantém. Então, a gente bota uma parede aqui agora, essa aqui é a visão da religião. Vamos para a visão da ciência. A ciência, ela tem 5 visões sobre o princípio da vida. Eu vou tentar lembrar de alguns. A primeira que eu lembro é a visão da genética. A visão da genética diz que, a partir do momento que um espermatozoide vai lá e fecunda o ovócito, forma um óvulo, já está vivo. Porque tem a propensão genética, tem tudo que a genética precisa para gerar vida ali. Essa é a visão da genética. Ela está certa? Não sabemos. Ela está errada? Não sabemos. Está aqui, visão da genética.
Seguindo a linha da visão da genética, tomar a pílula do dia seguinte, o famoso dia D, é aborto. E para muitos, aborto é homicídio. Então, dia D, principalmente para religiosos, é homicídio. Tanto que o médico daqui do Recife, que eu me esqueci o nome dele agora, que foi responsável, que fez a cirurgia do aborto da menina que foi estuprada, ele já foi excomungado pela Igreja Católica 2 vezes. E a primeira foi porque ele fez uma campanha, na época do PT, se eu não me engano, 2014, 2012, eu não lembro, distribuindo pílulas do dia seguinte no carnaval. Aí a Igreja Católica foi lá e tome, excomungado. Aí a segunda foi porque ele fez também um procedimento de aborto numa criança de 9 anos que foi estuprada no interior de Pernambuco. Então ele foi excomungado 2 vezes. Mas a primeira, para você ver que realmente é séria essa visão da igreja. Eles vêm dessa forma mesmo. Eles excomungaram o cara porque ele distribuiu pílulas do dia seguinte. Enfim, essa é uma das visões. A genética é uma das visões. Que é muito utilizada pelos religiosos para dar base para o que eles acreditam. Aqui a ciência diz isso. Não, a ciência diz várias coisas. Tem essa. Tem a visão do metabolismo, que é a partir de quando está gerando a visão metabólica, que é a partir de quando há um metabolismo dessa célula, ou seja, ela recebe glicose, quebra essa glicose, gera energia através disso. Então, a partir desse momento, está vivo. Essa é a visão metabólica do princípio da vida. Deixa eu tentar lembrar de outra. Tem a visão da ecologia. Essa é a mais esquisita de todas. Que para a ecologia só está vivo se você botar no chão, ele se alimentar e sobreviver. Se não comer, não sobreviver, sabe, não respirar, não sobreviver, não se virar. Nunca esteve vivo. Para a ecologia, é assim. Para a ecologia só é vivo se funcionar. Temos 3 visões. Tem mais uma visão, que eu não lembro agora o nome dela, mas a quarta visão da ciência sobre o princípio da vida, que ela diz que, é muito parecida com a da religião, veja só, ela diz que tanto um espermatozoide quanto um ovócito estão vivos. Logo, menstruação é homicídio e punheta é genocídio. É sério, existe essa visão que diz isso. Ela está certa? Não sabemos. Ela está errada? Não sabemos. Devo adotar ela como... Não, é imprudente você fazer isso. E a quinta visão, que é que essa é a minha opinião, eu acho a mais sensata, é a da neurociência, é da neurologia. Ela diz que a vida começa assim como quando ela termina. Quando é que a vida termina? É quando o coração para? Não. Por quê? A gente hoje em dia consegue fazer o choque lá, que eu não lembro o nome, no peito, o coração voltar a bater. Você pode fazer um transplante de coração e a pessoa vai ganhar um novo coração, entende? Então, terra de homicídios. Então, não tem nada a ver com o coração, caso vocês pensem, é quando a pessoa para de respirar. Também não, dá para fazer respiração boca a boca, caralho lá, ventilar a pessoa, botar numa máquina, e a máquina ventilar a pessoa, e a pessoa continuar viva, entende? Não, a morte realmente acontece para a medicina quando há morte neurológica, quando há morte cerebral. O cérebro morreu, não tem volta. Não tem volta. Morreu o cérebro, acabou. O cérebro parou de funcionar, acabou. Eles dizem, professor, mas eu vi um caso na internet de uma mulher que teve morte cerebral e ela gerou uma criança assim mesmo. Foi o seguinte, a mulher estava grávida, teve realmente um acidente, morte cerebral e pá, intubaram ela, forçaram o corpo dela, o mecanismo corporal dela, das células dela, a continuar vivo, através de intubamento. Mas ela em si, não tinha mais volta. Desligou o aparelho, o corpo dela para de funcionar, porque não tem o cérebro para coordenar todo o resto da máquina. Então, a visão da neurociência diz que a vida começa a partir de que começam as sinapses. Formou o sistema nervoso central, o SNC, fez as primeiras sinapses, começou a vida. Então, essa é a visão que eu, Leonardo, adoto como a mais sensata. Ela está certa? Não sei. Ela está errada? Não sei. Para mim, ela é que faz mais sentido. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso slide. Fecundou o ovócito. Formou formou o óvulo. Deixa eu ver que já está aparecendo a telinha de novo, né? Tá. Formou o óvulo. O que é que vai vir em seguida? Um zigoto. A primeira célula do novo indivíduo. O zigoto é a primeira célula. Entendeu?
Quando você toma a pílula do dia seguinte, o que é que vai descer com a pílula do dia seguinte? Esse zigoto. Toda vez que uma fecundação não é bem sucedida, o ovócito vai embora com a menstruação. Teoricamente, sim. Se não ocorrer isso, provavelmente tem algum problema de saúde. Tá, Clara? Teoricamente é isso. Mas digamos que ele vai se tornar infértil, pode trazer problemas para a saúde da mulher. Problemas sérios. Então, mas é quase impossível disso ocorrer, porque durante a menstruação há uma descamação da parede do ovário. Então, esse ovócito, que estava colado ali, esperando para ser fecundado, ele vai se embora junto com essa descamação. Ah, professor, menstruação é o quê? É sangue, não sei o quê. Não, menstruação é um suco, digamos assim, rico em proteínas. Por que um suco? Porque aquilo ali era o que iria manter um possível feto, possível zigoto, vivo. Serviria para isso. Não é sangue igual que corre nas suas veias, entendeu? É diferente. É nojento, professor? É proteína, derrota. Tem gente que aduba a planta com isso, entendeu? Não é nojento, é parte, simplesmente parte do ciclo da vida. O ciclo da vida depende, deixa eu parar aqui, não vou olhar para cá de vocês, que eu gosto de olhar para cá de vocês. O ciclo da vida depende disso. Depende dessa menstruação, depende de tudo isso. E sem isso, não há vida. Não tem vida para a gente apreciar, sabe? Então é muito importante essa parte. E realmente não é nojento. Não é nojento. É algo natural. Faz parte do corpo da mulher, da vida da mulher, e ela vai vir todos os meses. Vamos lá, Maria Luísa falou. Professor, vou precisar sair da aula, pois tenho aula às 7, preciso dormir cedo. Mas vou terminar de assistir sua aula amanhã pelo YouTube, ok? Beleza, Maria Luísa, é nóis, tamo junto. Vanessa, tem boatos na internet de que a mulher pode menstruar até grávida. Acontece raramente, é mentira. Acontece. É bem raro, mas acontece. Mas geralmente você tem os sinais que sei lá, a mulher ela conhece o seu corpo, ela já está acostumada a ver ali a sua menstruação todo mês. Então vai mudar a tonalidade da cor, vai mudar a espessura, sabe? Pode ficar mais ralinho, digamos assim, mais grosso. Ou vão acontecer mudanças que você pode perceber. Mas é real. É real. Tem uma vizinha que menstrua a gravidez toda. Acontece real. É uma falha genética, sabe? Mas ocorre, mas é raro. Enfim, vamos voltar para a apresentação. Vocês já devem estar cansados de ver minha cara. Bom, vamos lá. Tomou a pílula no dia seguinte. Mas, Lisa, tem vergonha, Lisa, uma hora dessa, mulher. Bicha, melhore, viu? Vamos lá. Formou o zigoto. Tá lá, o ovócito fecundado formou o zigoto, que é a primeira célula desse novo indivíduo. E vejam só. Diferente de seres, por exemplo, como as bactérias, que vão lá e fazem, teoricamente, clones de si mesma, no caso da reprodução sexuada, o indivíduo que será gerado, ele será totalmente diferente da sua mãe e totalmente diferente do seu pai. São dois materiais genéticos, o ovócito e o espermatozoide, que se fundem e formam um indivíduo totalmente diferente dos anteriores. É impossível uma mãe ter uma filha que é um clone dela, ou um pai ter um filho que é um clone dele. Pode ficar muito parecido? Pode. Mas não vai ser igual. Ele vai ser diferente, principalmente geneticamente falando. Mas, enfim, tomou a pílula no dia seguinte, o que é que vai descer na pílula? O zigoto. Para muitos, isso aqui já vai ser um homicídio, principalmente para a Igreja Católica. E Joabe falou sobre os ovos de galinha. A gente vai falar sobre isso agora. Deixa eu só dar uma ajustada aqui no celular para eu ver como é que está a tela para vocês. Vamos lá. Existe uma classificação dos ovos ou dos ovócitos com base no vitelo. O que é o vitelo? Como ele falou, Léo, tem ovo de galinha que vem com duas gemas. A gema do ovo é o vitelo. É o que a gente chama de vitelo. E existem vários tipos de vitelo, entendeu? Então, e vai variar de acordo com a espécie. Mas vamos lá. O primeiro vitelo, tipo de ovo que a gente vai ver com classificação, a primeira classificação que a gente vai ver com base no vitelo, é o oligolécito ou isolécito, que é exatamente o tipo de vitelo nosso, humano. Porque nós somos mamíferos. Alô, mamíferos. Ovo com pouca quantidade de vitelo, com distribuição mais ou menos uniforme. Quer dizer que ele está espalhado. Mais ou menos. E ele é encontrado em anfioxos, mamíferos placentários e animais tunicados, como as assídeas. Mas foquem
em mamíferos. O foco é aqui, ó, mamíferos. Esse aqui é o nosso ovócito, é o nosso ovo. Aqui no meio está o núcleo, e aqui está aqui, ó, o vitelo todo espalhado. Por que a gente tem pouco vitelo? Porque a gente não precisa. A gente tem um cordão umbilical, né, para transportar nutrientes. O vitelo, ele é o acúmulo de energia, de nutrientes, que o ovo tem para passar para a espécie. Como a gente tem um cordão umbilical, a gente não precisa muito de vitelo. Então, a gente vai ter aqui agora o heterolécito. Hétero é o quê? Diferente. Faz uma polaridade. Aqui, o mesolécito. Em cima tem um polo animal, embaixo tem um polo vegetal. Hétero é o que também, professor? É tudo chato. Pronto. Lembre aqui, é o chato. Tem aqui, diferente. Pronto. Grave isso aqui, viu? Heterolécito. É importante vocês memorizarem esses termos, nem que seja na base da brincadeira. Aqui é o ovo que possui uma quantidade moderada de vitelo. Moderada. Médio. Concentrado em uma região chamada polo vegetal, e do lado oposto ao polo vegetal localiza-se o polo animal. Onde se inicia a segmentação, esse tipo de ovo é encontrado em anfíbios, moluscos e anelídeos. Vejam só que tipos de animais fossem isso aqui: anfíbios, moluscos e anelídeos. E a gente vai ter aqui o telolécito. O telolécito é qual? É o famoso ovo de galinha que Job falou, que às vezes vem com 2 gemas. Quando vem com 2 gêmeas, quer dizer que foi fecundado por 2 pais? Quer dizer que tem 2 espermatozoides? Não. Quer dizer que ele tem 2 saquinhos com nutrientes. Ele vai estar duplamente nutrido. Mas é desnecessário. Um só daria conta. Entendeu? Mas às vezes ocorre uma falha e a galinha vai lá e bota um ovo com 2 gêmeas. Às vezes ocorre de a galinha botar um ovo com outro ovo dentro. Ocorre. Mas enfim, aqui é um ovo grande, aqui, ó, com grande quantidade de vitelo, que aparece como uma massa compacta em seu interior. Esse ovo é característico de peixes ósseos, ou seja, ele surge aqui, peixes ósseos. Antes de peixes ósseos vem o quê? Peixe cartilaginoso. Aqui, ó, peixes ósseos, répteis, aves e alguns moluscos, équidas e ornitorrincos. Équidas e ornitorrinco, professor, é aquele mamífero que bota ovo. Eles ainda botam ovos telolécito. Por que é telolécito? O ovo do ornitorrinco ou das équidas. Por quê? Ele vai ficar fora do corpo da mãe. Então, ele vai se nutrir somente do vitelo. Então, precisa de muito vitelo. E a gente vai ter aqui o centrolécito, que é um ovo de vitelo, que o vitelo ocupa maior volume, exceto ao redor do núcleo e próximo à membrana plasmática, onde há uma fina camada de citoplasma, e esse ovo é encontrado em insetos. Pronto. É isso. Essa classificação. E aí, professor, é muita coisa. Depois você lê isso aqui. A gente vai entrar agora na clivagem. A gente já está perto de chegar no finalmente. O zigoto sofre uma sequência de mitoses. Ele não é meiose, é mitose. Sem crescimento aparente. Isso se chama clivagem. Quer dizer que no começo ele tinha esse tamanho, ele passou por mitoses, mas não aumentou o tamanho dele. Ele só foi dividindo. A clivagem ocorre até alcançar o número de 32 células. Até alcançar o número de 32 células. Quando alcança o número de 32 células, vai ocorrer isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Isso aqui isso aqui é real. Isso aqui é real. Isso aqui não é montagem. Aqui, ó, começou a se clivar, aqui, se dividindo, formando 2 polos, tá vendo? Esses 2 polos se dividem formando 2 células. Essas 2 células formam 2 polos, cada uma, que vai se dividir formando aqui, ó, 4 células. E assim sucessivamente, até completar 32 células. Quando completar 32 células, a gente vai chamar isso aqui de mórula. Por que mórula? Porque lembra uma amora. Lembre da amora aqui bonitinha, gostosinha de comer, roxinha. Pronto, a mórula. Só que vocês vejam que chega um momento em que ele começa a fazer aqui uma parte oca aqui dentro. Uma parte oca. O que é essa parte oca? Vamos pular aqui. A gente vai ver aqui que vai começar a segmentar, e vai formar essa parte oca, tá vendo? Olha só que interessante. Forma uma parede rígida, estruturada, definida, não é? Aqui, ó. Esse aqui, o sentido é de cá para cá. Ele começa assim e vai terminando assim, entendeu? Esse aqui é para vocês verem a parede. Começa aqui, ó, uma parede mais grossa, tá vendo? Com células maiores, vai reduzindo, até ficar as células bonitinhas assim. Agora, isso aqui vai se chamar de blástula. Lembra de... professor, blástula não, eu lembro de blastose. Blastose! Pokémon, pronto, blastose.
blástula. Possui uma célula de espessura, ou seja, você vai possuir uma camada só de células. E ela vai ser oca. Todas as células são totipotentes. O que é uma célula totipotente? É a célula que a gente chama de célula-tronco. É uma célula que pode se transformar em qualquer célula que precisar. Ah, eu preciso de uma célula nervosa, ela se transforma. Eu preciso de uma célula óssea, ela se transforma. Preciso de uma célula sanguínea, ela se transforma em qualquer uma. Ela é totipotente, ela pode tudo. Ela é quem manda no baile, ela é tipo a Beyoncé das células. A partir daqui, começa o processo de diferenciação. A partir daqui, até então, todas as células são todas iguais, é tudo a mesma merda. Tudo igual. A partir disso, elas começam a se diferenciar. Olha só que interessante. Se diferenciando, tá vendo que cada daqui está mais espessa, daqui está mais diferente, se diferenciando, diferenciando. Aqui começou a formar o que a gente chama de gástrula. Isso aqui é uma mórula, ou a mórula não. Peraí. Uma blástula. Primeiro a mórula, depois vira uma blástula, que ela está aqui oca, e depois ela vira uma gástrula, que é quando ela vai formando essa boquinha aqui para dentro, ó. E adivinha o que foi gerado depois disso aqui? Adivinha que animal é esse? Adivinha. Exatamente, não é um ser humano, isso aqui é uma bolacha do mar. E uma célula humana é exatamente, até aqui, ela é exatamente idêntica, não tem diferença. Você olha de uma para outra, é a mesma bosta, não tem diferença. Mas isso aqui é uma bolacha do mar. Aquela que o pessoal chama de estrela do mar, só que ela é redondinha, que os miseráveis vai lá, cata na praia e pendura na parede. Pronto. Aqui formou aqui a gástrula. A gente pintou esse aqui para deixar mais fácil para vocês entenderem. Essa parte laranja é a que a gente chama de ectoderme, é a parte mais externa. E a gente vai ter aqui o azul, que é o endoderme, é a parte que está dentro. E a gente vai ter aqui a cavidade. Essa cavidade a gente vai chamar de arquêntero. Arquêntero é o nome dessa cavidade, desse buraco que está aqui no meio. E a gente vai chamar aqui, ó, de gastroporo, isso aqui, o buraquinho. Esse buraquinho aqui, ele vai diferenciar os animais. A gente vai ter dois tipos de animais, os protostômios e os deuterostômios. Os protostômios, eles formam nesse buraquinho aqui, primeiro, a boca. A primeira cavidade que se forma é a boca. Protos, vem primeiro. E a gente vai ter os deuterostômios. Quem são os deuterostômios? O que forma primeiro o ânus, o boga. Pronto. São os deuterostômios. São os que formam primeiro o caneco. Ele vai lá, forma um canequinho e depois forma o resto. Desses dois, quais vocês acham que a gente é? Protostômio forma primeiro a boca ou deuterostômios? Fora primeiro o boga. Eu vou convocar meu amigo Joab. E aí, Joab, tua opinião? Prostostômica, eu acho. Tu acha que forma primeiro a boca? É. E aí, mais alguém tá com Joab? Gabi pulou fora. O Jeffrey tá com Joab, forma a primeira boca. Clara não sabe, normal. Deuterostômios. Tô E com ele. nós somos... Oi? Tô com ele também. Tá com ele também? Aí tá certo, olha aí, tá vendo? Mas, geralmente, todo mundo comete esse mesmo erro. A gente acha que se inicia pela boca, porque parece mais humano, parece mais bonito, mas não. Nós somos espécies de deuterostômios. Começa a formar primeiro pelo ânus, até, por último, formar a boca. A gente começa por aí. E é um erro bem comum. Inclusive, na faculdade, quando a gente vai aprender isso, todo mundo erra. É uma briga retada. Mas isso aí, parabéns aí. Gabi viu essa aula ano passado, não foi? Eu acho que ela lembrou, porque eu zoei muito com isso também. Mas realmente, a gente começa a formação por trás, deutero. E a gente vai ter aqui, isso aqui vocês podem estudar melhor depois, mas aí a gente tem que ter aqui a canetinha. Cada parte, deixa eu voltar aqui para vocês verem direitinho, bonitinho de novo. Cada parte disso aqui vai formar uma parte diferente do seu corpo, vai formar células diferentes do seu corpo, porque elas vão se especializando. Então, a ectoderme, ela vai formar as células de pigmentação, as células da pele e as células nervosas, ou seja, seu cérebro, seus nervos, entendeu? A endoderme, a parte interna, ela vai formar as partes viscerais do seu corpo, os órgãos, intestino, estômago, tal, tudinho, bonitinho. A parte da mesoderme, que eu acho que não apresentou ali, que é uma parte que vai ser gerada depois, que é essa partezinha vermelha que fica aqui no meio. Meso, fica no meio. Eita,
Tá uma tristeza esse mouse. Ela vai, como é que chama? Gerar o seu sistema locomotor, ou seja, as células musculares, as células cardíacas, o sistema muscular liso, ela vai gerar todo o sistema muscular. Ela vai gerar as células ósseas e ela vai gerar também as células sanguíneas. Tudo bonitinho aqui. E parte disso aqui vai se diferenciar em células germinativas, que vão ser os óvulos e os espermatozoides. Por isso a gente acaba concluindo. O passa-fava vem primeiro, pô. Gente, alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida até aqui? Porque a gente encerrou mais ou menos até aqui. Eu não quis me prolongar contra embrião e tudo mais, porque isso aí vocês podem pesquisar sozinhos. Tem alguma dúvida até aqui? Vocês gostaram da aula? Foi tudo tranquilinho? Ô, Léo, Oi. eu queria saber, aquela célula que se transforma em qualquer coisa é a... Totipotente. Sim, ela se localiza onde? Entre as membranas da coluna ou em qualquer canto do corpo? Não, nós, adultos, não possuímos células troncos. Apenas fetos. Apenas os fetos possuem células tronco. A partir do momento que... Pronto, é aqui, ó, na blástula. Isso aqui tudo é célula tronco. A partir do momento que as células começaram a se diferenciar, acabou. É como se você pegasse um caminho que não desse mais para voltar. Entendeu? Não dá para voltar. Existem hoje em dia pesquisas que estão tentando, pesquisadores estão tentando, estão até próximos de conseguir transformar células normais em células tronco. Entendeu? Células de adulta. Por quê? A Igreja Católica, ela parou, ela impediu, durante um bom tempo, as pesquisas com células tronco. Por quê? Porque para poder você pegar a célula tronco, teoricamente, você tem que fazer um aborto, dependendo do ponto de vista. Entendeu? Você tem que pegar uma célula, fecundar ela, deixar ela lá na mãe, fazer ela se desenvolver, até chegar a parte de blástula e tudo mais, e você vai catar a célula e colocar para ela fazer o que você quer. Entendeu? Mas, hoje em dia, já existem métodos de fazer isso aqui in vitro, e não in vivo. Qual é a diferença de in vitro? In vitro, você vai fazer, que a pessoa chama de proveta, sabe? Você vai fazer na vidraria ali, vai colocar ali os nutrientes certos, ele vai se desenvolver no vidrinho. Mas o método mais funcional é in vivo, ou seja, no ser humano. Então, basicamente, até aqui. A Igreja Católica foi se meteu, disse que não podia, tal, que era aborto, era assassinato, tal. E acabou impedindo, né, de muitas vidas serem salvas por isso, tal. Mas é isso. Esse tipo de perrengue sempre ocorreu com a ciência. Mais alguma dúvida, gente? Ninguém? Pronto, pessoal, é isso. A aula de hoje foi isso. Quando alguém for assistir no YouTube, lembra de comentar para a gente saber que vocês estão ativos no curso. Porque muita gente está assistindo lá, não está comentando, não está respondendo atividade, e a gente acha que se desligou. E, consequentemente, quando os chips da internet chegar e os novos benefícios forem chegando, a gente não vai ter como atrelar essas pessoas, porque a gente não sabe que elas estão ativas. Entendeu? Então, quando forem assistir aulas pelo YouTube, comenta, dá um oi, tá ligado? Dá um aviso lá para a gente saber que vocês estão lá, tá bom? Um beijão e boa noite para vocês, pessoal. Bons estudos e revisem o que a gente estudou hoje, tá bom? Arrumar essa ditadura da véia. Deixa a véia, rapaz, deixa a véia. É bom que desse jeito que ela tá, ela nem come um bife, ela chupa. Ela bota... Tchau, galera. Vocês são ótimos, velho. Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação. Ô, Léo, Oi. eu vou comentar sim, porque na maioria das vezes eu baixo o vídeo, tá ligado? Sei. Aí eu não assisto lá no YouTube não, eu baixo porque fica mais fácil pra mim. Pronto, pode baixar e pode comentar lá, se possível. Que ajuda muito a gente identificar. Beleza. Tchau, tchau. Tá, tchau, Léo.